Olá, alunos. Escola Universo, professor Dionísio mais uma vez. Hoje nós iremos tratar do capítulo 8, Estudos da Linguagem, tá? Daremos continuidade, deixa eu abrir aqui o livro. Nós estudaremos, tá? Daremos a continuidade ao processo de formação de palavras 2. Nós já estudamos processos de formação de palavras. Tá vendo? Chegamos às questões de derivação. As questões de derivação prefixal, sufixal. E aí a gente passou pelas derivações parasintética, tá? Tudo isso vocês podem observar nas aulas anteriores, onde nós trabalhamos as questões de derivações. E aí a gente tem a derivação regressiva, a derivação imprópria, tivemos o hibridismo, o neologismo e estrangeirismo, né? Que toda a questão de derivação, certo, passa pelo neologismo, que a gente sabe que é a formação de novas palavras. E para formar novas palavras, nós precisamos de seguir o processo, digamos assim, legal, né, que se forma uma palavra. E aí a gente chega até mesmo às linguagens informais, né? Porque é que dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade, a formação de novas palavras, como que isso pode acontecer, né? Então, estudamos esse processo de derivação para que possamos compreender todo o processo na formação de palavras. E aí foram as atividades, e aí chegamos até mesmo no processo de formação de palavras 2, que hoje nós iremos tratar de onomatopeia, de gíria, abreviação ou redução e a sigla dentro da nossa língua portuguesa, tá? Então vejam, gente, é um caminho quase que infinito, tá? A gente estudar, né? E ao mesmo tempo prazeroso, né? Porque quando você estuda, você adquire conhecimentos. E a minha sugestão é que, ainda que seja chato, ainda que seja intolerante, mas você necessita do conhecimento. Senão você vai acabar sendo dominado ou dominada por alguém que teve esse conhecimento. E quando você tem o conhecimento, então você domina, tá certo? Você deixa de ser massa de manobra. Para isso, vamos estudar, tá? Eu sei que de repente está puxado, né? Porque nós estamos na época da pandemia, mas temos que ter os nossos esforços, não é verdade? E eu sei que todos estão em quarentena, né? Até que voltemos às aulas presenciais, mas o material está seguindo para vocês, então façam suas anotações, tá certo? E eu tenho certeza que sairemos mais forte, tá? As aulas online, ela possibilita um tempo maior para que você possa pesquisar, para que você possa fazer suas indagações, buscar fora, né? Outras orientações, tá? Então vejam, já que nós estamos falando de estudar, vamos começar o nosso processo de formação de palavras 2. Eu vou ampliar aqui o computador para que todos vejam, mas antes vamos ver um vídeo bem interessante, tá? Para que a gente possa entender melhor o que virá pela frente. Deixa eu... Vamos lá. Às vezes tem coisa que só com gíria dá pra explicar. Às vezes você não encontra uma palavra adequada, assim, você usa gíria e joga ali e tá bom. Mas numa entrevista de emprego, se você usar muita gíria, acho que o entrevistador não vai gostar muito, né? Eu acho que tipo, as gírias é como uma roupa. Você veste a cada ocasião, você usa uma diferente. Se for pra ir numa, digamos, uma festa mais social, você não vai sair usando, tipo isso, mano, não sei o que. Mas se você tá entre seus amigos, não tem um motivo bem certo pra você chegar. Então, meus queridos amigos, quero falar com vocês, meus caros, sei lá. Eu acho que vai mudando. Às vezes quando você fala formal com seu amigo, ele até tira sarro.
conversando até com mãe, pai, amigo. A gente sempre usa, acho que é uma coisa que tá no nosso cotidiano agora. Às vezes quando você tá conversando com um amigo, por exemplo, você fala muito, tá ligado? Mano também, fala muito. Os meus pais eu acabo falando mesmo porque a minha mãe me enche o saco pra eu falar português. Fala português direito, meu filho, mas aqui no colégio acaba saindo, você tá confortável. O jeito da pessoa em geral, uma pessoa muito formal, eu acho um pouco estranho você ouvir ela falando uma gíria já, tipo, sei lá, a minha avó, ela é bem estilo rock and roll, aí ela chega, né, eu tô de cara com isso, eu tô, não sei o que com aquilo, aí ela vai assim, pra mim é normal a minha avó falando daquele jeito, já se eu encontro a avó de uma amiga que é um pouco mais normal, assim, tipo, mais formal, né, mas o padrão daquelas vozes que a gente já tem, eu acho meio estranho. Aí que nem tem uma frase, né, que diz que a fala voa, mas a escrita rasteja, né? Tem bastante disso. Enquanto a escrita tem as normas, a fala é livre, assim. Mano, truta, parceria. Tipo, se fosse uma novela em Curitiba, eu usaria piá. Eu tenho uma amiga que ela foi nem tão longe pra Itajaí, tava muita gente do festival de dança daqui de Curitiba, e ela foi numa padaria, e daí ela pediu, era pão com vina, e daí ela pediu pra mulher da padaria, e ela falou, o que? Não tem isso, o que você tá falando? Gírias são viciosas, assim. Na fala, assim, qualquer coisa é moda. Por exemplo, treta. O treta até um tempo atrás a gente não usava, daí agora qualquer coisinha é uma treta. Tipo, deu um problema lá, deu treta. A gíria hoje em dia é um portal de comunicação. Por exemplo, você se comunicar com gíria, a pessoa te entende. Mas se você começar a usar uma linguagem muito formal, pode ser que não entenda, resta alguma dúvida. Então a gíria é essa integração com a sociedade. Acho que isso acaba sendo um preconceito, né? Como se você usasse a gíria, você fosse uma pessoa inferior a outra, mas na verdade não é. É apenas um recurso linguístico que você usa. A gente fez o roteiro pro teatro agora, né? O Pedro Machado, que era do meu grupo, a gente usou bastante gíria. Tinha um personagem que ele era mais formal, tinha outro que era mais informal. Por exemplo, se for escrever uma resenha, se for, por exemplo, para um trabalho que você vai entregar, o professor vai corrigir, aí você tem que escrever mais formal, assim. Mas se for, por exemplo, se for escrever uma resenha para um site de filmes adolescentes, você pode usar gírias. Então, eu acho assim, você tem que pensar bem qual que é o público do seu texto e tem a ver com o tema também, que alguns temas você não pode dar muito espaço para gírias. Depende muito da situação. Cara, pode virar o papelzinho e eu quero que você leia, só pra você mesmo, as 3 frases que você aí. Aconteceu? Sim, lembrei. Os meus pais eu acabo falando mesmo porque a minha mãe me enche o saco pra eu falar português. Fala português direito, meu filho, mas aqui no colégio você acaba saindo, você tá confortável. Com os meus pais, eu acabo falando menos gírias, pois eles me pressionam para falar português correto. Mas no colégio, com os meus amigos, eu falo mais gírias, pois me sinto confortável. Eu acabei de ler assim, fiquei muito confusa, porque quando a gente tá falando, a gente percebe que você acaba misturando ideias o tempo inteiro. Você começa uma frase, aí você pensa um pouquinho e termina ela de outro jeito, de um raciocínio totalmente diferente. Diferente da escrita. A escrita você tem que começar no raciocínio e terminar em outro, no mesmo, desculpa. E na fala é diferente isso, né? Isso acaba mudando, por isso que é esquisito ler o que a gente fala. Às vezes tem coisa que só com gíria dá pra explicar. Às vezes você não encontra uma palavra adequada, assim, você usa gíria, joga ali, tá bom. Existem coisas que só consigo explicar utilizando gírias. Quando eu não encontro uma palavra adequada para alguma circunstância, utilizo a gíria e consigo me comunicar. O falado, se você comete um erro na fala, é mais difícil de perceber, porque você está falando ali rápido, as informações vão rolando ali. Mas aqui no escrito, no caso, que está gravado aqui no papel, você lê, relê, você tem mais tempo para ler e perceber, então é mais perceptível. Daí voz alta ou primeira vez? O jeito da pessoa em geral, uma pessoa muito formal, eu acho um
pouco estranho você ouvir ela falando uma gíria já, tipo, sei lá, a minha avó, ela vem no estilo rock and roll, aí ela chega, né, eu tô de cara com isso, eu tô, não sei o que, com aquilo, aí ela vai assim, tipo, pra mim é normal a minha avó falando daquele jeito, já se eu encontro a voz de uma amiga que é um pouco mais normal, assim, tipo, mais formal, né, mas o padrão daquelas vozes que a gente já tem, eu acho meio estranho. Acredito que a utilização de gírias depende do jeito de cada pessoa. Se uma pessoa mais formal, como por exemplo os avós das minhas amigas, falarem gírias, eu provavelmente estranharia. Já se uma pessoa mais informal, como a minha avó, que tem um espírito mais jovem, usar gírias, eu não estranharia tanto. Eu acho que na fala nós acabamos usando repetições de palavras e acho que pausas também mudam bastante. Já quando você vai escrever não tem muito isso, você escreve e vai tudo de uma vez só. A gente pensa muito rápido pra falar, já pra escrever nós acabamos tendo um tempo maior pra raciocínio. Então, gente, nós vimos aí um pequeno vídeo, né, que fala da questão do uso da linguagem, né, da língua portuguesa, certo? Dentro das situações comunicativas do dia a dia. E a gente sabe que 100% nunca iremos utilizar os termos da língua portuguesa, tá certo? No modo adequado, formal ou informal. Tá certo? Vai ter sempre aquele momento em que a utilização da linguagem, certo? Na comunicação, na escrita, vai depender do ambiente, chama-se a ambientalização, tá certo? Então, nós, por exemplo, nesse momento aqui, eu estou conversando com vocês numa certa linguagem, tá? Mas digamos que terminou a aula e a gente se encontre numa parada de ônibus, tá certo? Ou em algum movimento social, ou em algum protesto, ou num jogo de futebol, tá certo? Num estádio de futebol, ou numa igreja, tá? Então aquele ambiente, tá certo? Para que possamos utilizar a nossa linguagem, ele vai mudar. E é isso que o processo de formação de palavras ele traz, desde a derivação de palavras, tá certo? Até esse processo de formação de palavra 2, tá certo? Que aí a gente começa pela onomatopeia. Então vejam, aqui a gente viu que tem gente que utiliza, né, a linguagem formal e a linguagem informal, tá certo? E isso é extremamente normal. Ah, professor, não está errado não, porque eu sou do ensino médio, vou partir para o ensino superior e eu tenho que falar a língua normal? Não, tá? O correto é você utilizar de acordo com o ambiente em que você vai se reportar. Eu, por exemplo, quando quero escrever algo para a direção da escola, eu preciso de utilizar os termos adequados, tá certo? Em algum momento não quer dizer que eu utilize a linguagem, não utilize a linguagem informal. Eu posso sim utilizar, sendo que eu preciso de ter esse cuidado dessa colocação, tá certo? Para que o teor, né, a valorização da escrita, ela não seja comprometida, tá certo? E aí, como nós já vimos, né, a questão das derivações, vamos agora até a onomatopeia. Veja só, o que é a onomatopeia? Vejam, gente, isso aqui, a onomatopeia, ao mesmo tempo, tá, que ela está ligada às questões da língua portuguesa, tá? Ela está ligada às questões, certo, da figura de linguagem, tá? Que também está inserida dentro da língua portuguesa. Então, a onomatopeia é aquela figura de linguagem que reproduz fonemas ou palavras que normalmente imitam os sons naturais, tá? Podem ser de objetos, de pessoas ou até mesmo de animais. Então, esse recurso da onomatopeia, quando nós utilizamos, ele aumenta a expressividade do discurso. O motivo pelo qual é utilizado geralmente nas literaturas e nas histórias em quadrinhos. Tá certo? Então, aí a gente começa a
enveredar, tá? Nas questões de língua portuguesa, lógico, mas nas questões de figura de linguagem. Então vejam só, aqui nós temos um pequeno exemplo. Vamos ver aqui do começo, né? Além da composição e da derivação, a língua portuguesa dispõe de outros processos bem conhecidos para formar palavras. São eles: onomatopeia, gíria, abreviação ou redução e sigla, siglonimização, tá? Então, como já vimos, a onomatopeia é a figura de linguagem que normalmente nós utilizamos para reproduzir sons ou palavras que imitam sons naturais. Pode ser de pessoas, animais, objetos, por aí vai. Mas aí ele diz aqui, ó, vamos nesse exemplo aqui, quando ele diz: estamos todos sem munição, tenente. Aí o tenente responde: teremos de fingir, então. E aí tem um canhão aqui do lado e os soldadozinhos dizem assim: bum! Tá? Então esse processo aqui, certo? Expressa a onomatopeia. E aí ele diz aqui, ó, é o processo pelo qual as palavras são criadas com a intenção de imitar e reproduzir sons e ruídos que fazem parte do nosso cotidiano. Alguns exemplos: blá blá blá, tic-tac, ping-pong, reco-reco. O humor da tirinha acima se constrói pelo fato de personagens se valerem de uma onomatopeia para fingir o estampido causado pelo tiro do canhão. Então, gente, vejam, aí foi reproduzido, certo, o som de um objeto, e no caso o objeto que foi imitado aí, né, foi a da bala de canhão, né, aquelas munições de canhão, né. Então, quando a gente fala ratibum, tá, que são instrumentos musicais, né, de caixas, amplificadoras, de pratos, né. Quando eu falo pratos, no caso de instrumento de musicais, tá. Sniff, sniff, né, que é som de pessoa triste, chorando, uhul, grito de felicidade ou de adrenalina. Então, tudo isso são sons que imitam, na verdade, sons naturais de coisas, de objetos, de pessoas, né? Quando a gente, em algum momento, a gente coloca af, né? É um som que, quando reproduzido, expressa um tédio, uma raiva, né? E, por exemplo, como nós vimos aí, o bum, bum, que é aquele ruído de explosão, tá certo? Então, a onomatopeia, ela está ligado à reprodução de fonemas ou de palavras que imitam, né, sons naturais, que podem ser de objetos, pessoas ou de animais, tá certo? Vamos passando aqui, que o nosso tempo ele é um pouco corrido, porque temos outras aulas para gravar, e aí a gente chega até a gíria. Vimos lá no vídeo a questão da gíria, né? O que é a gíria? O que são as gírias, né? Bom, a gíria, a grosso modo, a gente pode dizer que é uma expressão de caráter informal. É errada, professor? Não. Dependendo do contexto, tá? Dependendo do ambiente em que haja essa comunicação, a gente não pode dizer que seja errado ou certo, não. Mas a gíria é uma palavra de expressão de caráter informal, certo? Utilizada em alguns diálogos do dia a dia, tá? Cujo não aplica-se na utilização da norma culta da língua portuguesa. Por exemplo, eu quero fazer uma comunicação por escrita à direção da escola. Eu não posso utilizar a gíria. Eu posso utilizar a gíria dependendo do contexto. Digamos que eu queira passar um relatório onde os alunos, tá, do ensino médio, há bastante tempo durante a aula vem utilizando de gírias dentro do ambiente escolar, naquele momento em que nós estávamos dando uma aula sobre a linguagem formal. Tá? E aí a direção, a coordenação da escola me pediu um relatório e aí eu posso sim citar, tá? Mas eu não posso utilizar da gíria como uma comunicação
adequada, tá certo? Diante de um ambiente que me cobre, tá? Que me exige que eu utilize os termos formais, tá certo? Então, a gíria, ela faz parte sim da comunicação e na maioria das vezes contribui para um rápido e fácil entendimento das pessoas, de acordo com o grupo social em que ela vive, tá? Mas aí vamos ver o que é que o livro ele diz aqui, ó. A gíria é a cultura do povo. Isso aqui é um textozinho, tá? Que a gente tem como exemplo. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Então vejam, quando ele diz aqui, ó, toda hora tem gíria no asfalto e no morro, porque ela é a cultura do povo. Pisou na bola, conversa fiada, malandragem. Mas sem alça é o rodo, tá de sacanagem. Tá trincado é aquilo, se toca vacilão, tá? Isso aqui é um texto, tá? De Eli Júnior, intitulado como A Gíria é a Cultura do Povo. E de fato, né? Jamais a gente pode negar que a gíria é a cultura do povo, né? Então vejam, quando a gente diz aqui, ó, gírias são palavras informais, tá vendo aquilo que acabamos de falar, usadas por determinado grupo social, normalmente constituem uma linguagem cifrada, com o objetivo de não ser identificado por pessoas que não fazem parte do grupo. No fragmento da letra composta por Bezerra da Silva, a gíria é exaltada como um elemento da cultura popular. Por exemplo, a expressão pisou na bola faz referência a algum equívoco cometido por alguém. As gírias normalmente permeiam um período de tempo e depois deixam de ser usadas, sendo muitas das vezes substituídas por outras. Podem ser incluídos nesse grupo os chamados jargões, que geralmente identificam uma linguagem específica de grupos de profissionais, sejam médicos, jornalistas, economistas, advogados e policiais. Então vejam só, gente, as gírias, ela é necessária sim, tá? No uso, né, do nosso dia a dia, porque ela faz com que a gente se comunique e o entendimento seja fácil, tá? E aí ele fala dos jargões. Jargões é um tipo de linguagem utilizada nos profissionais. Por exemplo, na área policial, né? Na área policialesca, digamos assim, né? Meliante, certo? É uma linguagem que ele utiliza para o indivíduo, tá? Que cometeu algum crime, certo? Dentro da linguagem jurídica, né, de advogados, como nós estamos vendo aqui, ó, advogados, certo? Chama-se réu. Réu é aquela pessoa que será julgada, tá certo? E por aí vai. Até na linguagem de professores, né, na área da educação, a gente tem sim os nossos jargões, né, que são específicos da nossa área. E aí a gente tem, né, as atuais gírias, né, que são utilizadas na internet. Por exemplo, a gente tem as questões do ranço, né, isso na linguagem dos internautas. Nós temos o biscoiteiro, né, que é aquele que dá biscoito, não é isso? Nós temos o que mais? Tá na Disney, né? Que é o mesmo que falar que está no mundo da lua, que está viajando, né? Que faz aquela impressão, né? Que está bem aéreo, né? A gente também tem Deus me livre, mas quem dera, não é isso? É uma frase que brinca com duas ideias contrárias, né? De que a pessoa não quer alguma coisa, né? Mas que ao mesmo tempo ela quer, né? Então esse quem me dera é isso. Deus me livre, ela está dizendo que não quer, mas quem dera, né? Que ao mesmo tempo ela diz que quer. E por aí vai, gente, tá? Então a gente está vendo aí as questões das gírias e as questões de jargões, tá? Que elas
podem ser utilizadas de acordo com o contexto em que nós iremos aplicar esse tipo de linguagem, tá certo? Aqui tem uma investigaçãozinha, que depois vocês vão receber esse material, e vamos mais na frente. Aí vem a questão da abreviação ou redução. Abreviação ou redução. Vejam, gente, vejam o quanto que é importante e profundo os estudos da língua portuguesa, né? Vejam só, o que seriam, ou a que se refere, né? A abreviação representa, na verdade, uma escrita de palavras, tá? Ou de letras de uma forma abreviada, tá? Aquela situação onde a gente faz a abreviatura de nomes, tá? Ou de palavras as quais a gente quer reduzir, tá certo? E aí a gente utiliza, sim, em algumas situações na língua portuguesa, tá? Então vejam, é quando a gente quer representar uma palavra através de sílabas ou letras de forma diminuída, tá certo? A abreviação ou redução é isso, tá? É aquela coisa breve, tá? Um resumo, tá? Mas vamos entender direitinho aqui. Quando ele diz o seguinte, é o nome que se dá a palavras que sofreram reduções na língua ao longo do tempo. As reduções acontecem, em geral, pela necessidade de simplificar e imprimir velocidade à língua que falamos. Com o tempo, elas assumem o caráter de forma completa. Em muitos casos, há o convívio entre a forma completa e a forma reduzida. Em outros, a forma reduzida, pelo seu uso, acaba por substituir a forma original. Aí a gente tem aqui, ó, são exemplos de palavras como fotografia, que hoje a gente utiliza como foto. Você não diz, vamos tirar uma fotografia no celular? Não. A gente diz, vamos tirar uma foto, vamos tirar uma selfie, não é isso? Então, são abreviaturas, tá certo? Que ao longo do tempo tomou o lugar daquela palavra original. Pneumático, tá? Isso aqui é uma especialidade, se eu não estou enganado, da área médica. Então, quando você chega num consultório, você não diz, eu gostaria de uma consulta com um pneumático. Se é eu não me lembro, se eu não estou confundindo, tá? Mas entendamos como pneumático, né? Eu não sei se é da linguagem hospitalar, tá, gente? Talvez eu esteja confundindo, mas você não diz pneumático, você diz pneu. Quilograma aqui, ó, quando você chega num supermercado, né, ou numa quitandaria, numa granja, né, você não diz quilograma, você diz quilo. A mesma coisa, cinematógrafo. Cinematógrafo, tá? Depois eu sei isso aqui, ó, cinematógrafo, tá? Mas eu gostaria que depois vocês pesquisassem, tá? Assim como esqueci uma palavra que adora cinema, tá? Mas não é isso aqui, cinematógrafo não. A palavra que adora cinema é outra, com outro sentido, tá? E aí, entre outras, tá? E aí ele diz aqui, ó, esse processo é de largo uso no registro coloquial, tá vendo? Cinema, pneu, foto, tá? É no sentido coloquial, tá? E aí, é errado, professor, dizermos, não, é o uso contínuo da língua. Ninguém consegue 100%, tá? Da utilização dos termos, digamos, adequado para ao cotidiano, tá? Aqui mesmo, eu conversando com vocês nessa aula, eu utilizei de palavras informais, tá? Do termo coloquial. Para quê? Para que vocês também possam compreender toda essa formalidade aqui que nós estamos estudando, tá certo? Então, a utilização do termo informal ou formal vai depender da ambientização
que nós estamos utilizando, tá? E aí, como a gente já falou de gíria, né? Estamos falando de abreviação e redução, então fica essa dica aí para vocês, tá certo? É errado, professor? Não é errado, tá? Mas temos que saber empregar cada situação de acordo com o ambiente em que nós iremos utilizar. E aí a gente tem aqui, ó, também, ó, no caso de registros de estados, né, ou de cidades. Ó. São Paulo hoje virou Sampa. Vou ali até em Sampa. Florianópolis, Floripa. João Pessoa, Jampa. Sanduíche, Sanduba. E assim por diante. Então vejam como que a abreviação ou a redução de palavras, certo? Ela se originou, porque nós estamos falando do processo de formação de palavras 2. E aí eu volto a dizer, é errado, professor, utilizar? Não, depende do contexto, da situação em que vocês irão utilizar. Se você chegar num terminal, né, ou no aeroporto, e você vai mostrar a sua passagem, né, o seu passaporte, né? No caso, quem vem de um outro país, jamais vai chegar e vai dizer, eu estou indo para Floripa. Porque, de repente, a pessoa não conhece o que é Floripa, ela conhece o que é Florianópolis. A mesma coisa quando você diz Sampa. As pessoas não conhecem São Paulo como Sampa, tá? Isso aqui é uma linguagem que ela está no cotidiano, mas as pessoas que ouvirem não quer dizer que saibam de fato o que é, tá? Vamos seguindo. Deixa eu ver qual a próxima. Bom, aí a gente tem aqui a sigla. Que são as siglas, professor? São formadas pela junção de letras, sílabas iniciais ou trechos de nomes de órgãos públicos, universidades, hospitais, estados, doenças, entre outros. São consideradas palavras novas da língua, uma vez que podem substituir os nomes a que se referem. Por exemplo, USP, né? Universidade de São Paulo, DF, Distrito Federal, Bradesco, Banco Brasileiro de Descontos, Itaú, né? A gente tem, o que a gente pode colocar mais? Eu não sei se a Caixa Econômica Federal tem alguma... Bom, eu não sei se a Caixa Econômica Federal ela tem alguma coisa, eu acho que CEF, né? Caixa Econômica Federal. Mas a maioria das siglas também fazem menções, né, aos estados, tá? Por exemplo, Pernambuco, PE, Rio de Janeiro, RJ, Sergipe, SE, Tocantins, né, TO, e também a órgãos, né, ou instituições públicas, como por exemplo, nós temos a Anatel, né, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, nós temos o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, nós temos a ONU, né, que são as organizações das Nações Unidas, nós temos uma agora que está sendo bastante utilizada, que é a OMS, Organização Mundial da Saúde. E por aí vai, gente. São muitas. Se a gente falar do ponto de vista dos poderes, né? Judiciário, Legislativo, Executivo, nós temos a CD como Câmara dos Deputados. Aqui nós temos a CDL, que é a Câmara de Dirigentes e Lojistas, né? E cada município tem um, cada estado tem o seu. Nós temos o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, certo? E também tem, do ponto de vista dos impostos, né? De leis e de impostos. Por exemplo, CLT, a gente tem a consolidação das leis do trabalho, né? Nós temos a LC, né? Que é a lei complementar, a LDB, que é muito utilizada, né,
por nós professores, que é a Lei de Diretrizes e Bases, tá? E por aí vai, né? Siglas de ministérios nós temos. Basta que vocês pesquisem, gente. Que mais a gente pode ter? Deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma. As secretarias, né? Aqui em Olinda nós temos o CEPLAMA, Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, tá? Nós temos siglas também de partidos políticos e diversas siglas, gente. Basta vocês pesquisarem, tá certo? Mas o sentido da sigla, não é que ela junta as letras, as sílabas iniciais, tá certo? E aí ela tá ligada a nomes, órgãos públicos, universidades, hospitais, estados, doenças, partidos políticos, não é? Ministérios e por aí vai. Deixa eu ver o que é que tem mais. Bom, aí tem os exercícios, né, que vai chegar para vocês aí. Deixa eu voltar aqui. Faz sentido, nós estávamos aqui, né? Deixa eu ver aqui a próxima página. Aí já são as atividades. E aí, gente, a gente finaliza o processo de formação de palavras, tá? Na língua portuguesa, no capítulo 8, tá? Do módulo, acho que 5, vou confirmar no final. E aí vem as atividades, gente, para que vocês possam acompanhar. Agora, gente, vejam, tenho só mais alguns minutinhos. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, tá? Que vocês façam suas anotações, tá? Que vocês anotem suas dúvidas, pesquisem fora. Não vamos nos limitarmos apenas, tá? As questões do livro, porque a língua portuguesa ela é muito ampla, tá? E às vezes vários significados de termos, tá? Ou de situações em que a gente requer um conhecimento bem maior. E aí vai a minha dica: estudem, aproveitem esse tempo, tá? Divida o seu tempo, tá? Acorde de manhã, faça como se você de fato estivesse na escola, tá? Se organiza, acorda cedo, tá? Porque aí você vai, digamos assim, eliminando as etapas e aí você não se perde diante de tantos conteúdos escolares que está seguindo para vocês, tá certo? E aí a gente finaliza, né, os processos de formação de palavras. Vimos processo de formação de palavra 1 e agora finalizamos com o processo de formação de palavra 2. Tá? Esse material vai chegar para vocês. Deus abençoe. Logo, logo estaremos bem próximos, tá? Fazendo a nossa aula presencialmente, tirando dúvidas na hora, tá certo? Mas aí manda por zap ou manda por e-mail, tá? Deus abençoe. Tudo de bom. Um abraço do professor Dionísio.